Se hoje percorrer as ruas de Schenectady, Nova York, terá a sensação de estar a caminhar sobre as cinzas de um sol que se apagou. Há décadas atrás, esta cidade era chamada a Cidade Elétrica, a cidade que ilumina o mundo. O ar aqui não era só ar, era uma corrente invisível de progresso que vibrava no coração de cada habitante. Mas hoje, se aproximar dos imensos complexos industriais que ostentam as letras G e nas suas fachadas, o que sente é um frio que nada tem a ver com o clima. É o frio de um vazio absoluto. É o silêncio das turbinas que pararam de rugir e dos laboratórios onde o futuro era inventado todas as manhãs, mesmo antes de o café arrefecer. Durante mais de um século, o logótipo circular da General Electric, com as suas iniciais entrelaçadas numa espiral perfeita, não foi apenas uma marca de eletrodomésticos, era o selo de Deus sobre a tecnologia americana. Se tivesse um frigorífico, G, é na sua cozinha uma lâmpada G. É na sua mesa de cabeceira ou uma turbina. G é a alimentar a rede elétrica da sua cidade, sentiria que o século XX lhe pertencia. Era a empresa de Thomas Edison, o homem que roubou o fogo dos deuses e o colocou numa lâmpada de vidro. Era um império construído por engenheiros, por homens com mãos oleosas e mentes cheias de volts, pessoas que acreditavam que a sua missão não era vender ações, mas sim banir a escuridão da face da terra. Hoje, esse mesmo logótipo parece a lápide de uma civilização que se suicidou em nome de um número. Onde antes reinava a invenção, hoje só restam escombros. Onde milhares de famílias viviam com a segurança de saber que um emprego na GE era um contrato para a vida, hoje só existem cidades fantasma, lojas fechadas e escolas com metade dos alunos. Os arranha-céus de Fairfield, no estado do Connecticut, que outrora albergavam o cérebro da corporação mais poderosa do planeta, estão agora vazios, os seus tapetes a ganhar o pó de uma ambição que se tornou tóxica. É um esqueleto de vidro e aço que parece contemplar o horizonte com uma pergunta silenciosa: quando é que deixamos de criar luz e começamos a criar fumo? A resposta não está num desastre natural ou numa guerra estrangeira. Está nos escritórios alcatifados, onde os criadores foram substituídos pelos contabilistas. É a tragédia de uma empresa que decidiu que era mais rentável apostar no cassino de Wall Street do que fundir metal nas fábricas. É a história de como um homem apelidado de Jack Neutron, um líder venerado como um messias pelos investidores, decidiu que os edifícios deveriam permanecer de pé, mas as pessoas deveriam desaparecer. Jack Welch não destruiu a General Electric com um martelo, destruiu-a com uma folha de Excel, transformando uma gigante da engenharia num banco disfarçado de fábrica, uma bomba relógio financeira que acabou por explodir nas mãos dos seus próprios filhos. Percorrer hoje a história da GE é como traçar a anatomia de uma traição. Consegue-se sentir o cheiro a ozono dos antigos geradores e ouvir o eco das marteladas rítmicas que outrora ditavam o pulsar da economia americana. Uma martelada, uma lâmpada, uma martelada, um motor de avião, uma martelada, uma reforma segura, uma martelada, um país que cresceu porque sabia produzir coisas que duravam 100 anos. Mas o ritmo mudou, a música da produção foi silenciada pelo ruído das transações digitais, e o que ficou foi uma empresa zombie que já não sabia o que era, nem a quem servia. A queda do império de Edison era inevitável, ou a GE morreu porque aqueles que a dirigiam se esqueceram que o valor de uma empresa não está no preço das suas ações às 16 horas de hoje, mas na lealdade das pessoas que a sustentam. Esta não é apenas a crônica de uma falência moral e financeira, é o réquiem de uma era em que a América se sentia invencível porque tinha luz em cada esquina. Preparem-se, porque para compreender como a General Electric entrou em colapso, precisamos de recuar ao momento em que a faísca de Edison encontrou o capital de J.P. Morgan, e a humanidade decidiu que o limite não era o horizonte, mas a própria eletricidade. Bem-vindos à história verídica do gigante que construiu o mundo e depois se esqueceu de como viver nele. O mais perturbador nesta ruína não é a sua deterioração física, mas a forma como parece reter o eco dos homens que a construíram com a promessa de que o seu empreendimento seria permanente. Não se tratava apenas de metal, tratava-se de um contrato social que foi quebrado pouco a pouco. A GE era o pai,
a mãe e a igreja de cidades inteiras. E quando o gigante decidiu que as pessoas eram ativos descartáveis, não foram apenas os preços das ações que caíram a pique, os sonhos de gerações que descobriram, da forma mais amarga, que nenhuma lâmpada é suficientemente brilhante para iluminar a escuridão da ganância humana, desmoronaram-se. O momento GE já não é uma fotografia de família, é a capa de um relatório de falência que ninguém se atreve a ler em voz alta. A história da General Electric não começa com um número num balanço, mas sim com um homem que detestava dormir porque considerava isso uma perda de tempo e um insulto à ambição humana. Thomas Alva Edison não foi apenas um inventor, era um conquistador do invisível. No seu laboratório em Menlo Park, rodeado de frascos de filamentos estranhos, carbono e fios de platina, Edison não procurava apenas luz, procurava matar a noite. Até então, a humanidade vivia acorrentada ao sol e à chama trêmula das lâmpadas a gás, que cheiravam a fumo e a perigo. Edison queria algo mais. Queria domar o relâmpago de Zeus e colocá-lo dentro de uma pequena bolha de vidro. Imagine o calor daquelas oficinas no final do século XIX, o zumbido rítmico do vidro, o cheiro do metal fundido e o chiar das primeiras faíscas elétricas que pareciam sussurros de uma nova linguagem. Edison compreendeu algo que os seus concorrentes ignoravam, que uma lâmpada por si só era um brinquedo inútil. Para mudar o mundo, precisava de um sistema. Precisava de fios, geradores, centrais elétricas, contadores e, acima de tudo, de uma rede que envolvesse as cidades como uma teia de aranha de luz. Ali, neste pensamento sistêmico, nasceu a semente do que hoje conhecemos como General Electric. Foi o momento em que a engenharia deixou de ser um ofício e se tornou uma força geológica. Mas a luz, por mais brilhante que seja, atrai as sombras do capital. A mente de Edison estava repleta de volts, mas precisava de bolsos cheios de ouro. Nas sombras de Wall Street, um gigante de feições severas e olhar penetrante observava a experiência. J.P. Morgan. O banqueiro mais poderoso da história não via filamentos nem fotões. Via o monopólio perfeito. Vislumbrou a infraestrutura que obrigaria cada ser humano a pagar um tributo mensal pelo simples direito de não viver na escuridão. Morgan não queria o gênio de Edison, ele queria o controlo. Em 1892, ocorreu o acontecimento que definiria a alma da corporação para o século seguinte. Morgan forçou a fusão da Edison General Electric com a sua grande rival, a Thomson Houston. Foi uma operação cirúrgica, fria e implacável, e eis o pormenor que quase ninguém refere, mas que é o primeiro grande eco desta tragédia. J.P. Morgan exigiu que o nome Edison fosse retirado do nome da empresa. Da noite para o dia, o inventor foi expulso da sua própria criação. O homem que deu vida à empresa foi apagado do papel timbrado. A General Electric nasceu, ironicamente, matando simbolicamente o seu pai. Foi o primeiro aviso de que, na GE, o ego da corporação seria sempre mais importante do que o gênio do indivíduo. Apesar deste pecado original, a empresa entrou num século de esplendor físico que hoje parece um mito. As catedrais de aço foram construídas em Schenectady e em Lynn, Massachusetts. Não eram fábricas, eram mosteiros industriais onde o trabalho era sagrado. Dezenas de milhares de homens e mulheres cruzavam os portões com uniformes que vestiam com mais orgulho do que qualquer uniforme militar. Eram os homens da GE. Um salário na GE não comprava apenas pão, comprava o respeito da comunidade. Construíram os motores que impulsionavam os navios de guerra da Marinha, as turbinas que alimentaram a Grande Depressão e os eletrodomésticos que prometiam às mulheres americanas um futuro limpo e brilhante. Caminhar por Schenectady em 1920 era sentir o pulsar de uma potência mundial. O ruído era uma música constante, o clangor das prensas, o zumbido dos transformadores, o lamento das sirenes a marcar a mudança de turno como sinos de igreja. Tudo era construído para durar 100 anos. Se comprasse uma torradeira GE em 1930, sabia que os seus netos ainda a usariam para o pequeno almoço. Era a era da excelência em engenharia. A palavra obsolescência não existia no vocabulário da GE. O seu orgulho era a permanência. Acreditavam que o metal e a ética eram uma só coisa, mas sob esta armadura de ferro e luz,
algo começava silenciosamente a apodrecer. O sucesso da General Electric era tão absoluto que a empresa começou a olhar-se ao espelho e a apaixonar-se pelo seu próprio tamanho. Os laboratórios de investigação, onde foram descobertos os segredos do átomo, começaram a encher-se de camadas de administração. A burocracia tornou-se mais densa que o fumo das suas chaminés. A pergunta deixou de ser: como podemos fazer uma turbina melhor? E passou a ser: como podemos fazer com que o relatório trimestral pareça melhor para os banqueiros de Nova York? O paradoxo é cruel. A empresa que nos ensinou a ver no escuro começava a ficar cega para a própria realidade. Sentiam-se invencíveis porque controlavam o sol artificial do planeta, mas esqueceram-se que até o sol tem manchas, e a eletricidade, se não for tratada com respeito, pode acabar por incendiar a casa que ilumina. Estavam prestes a entrar na era dos executivos que preferiam os dividendos ao design, e o primeiro deles já afiava as tesouras num canto do escritório. Foi a ambição de J. P. Morgan que condenou a GE desde o início, ou foi o conforto de ser o número um que extinguiu a chama de Edison? Esta é a parte da história que os museus da empresa não contam, que para construir o futuro, a GE começou a devorar o seu próprio passado. O efeito GE já não era apenas luz, era uma imensa sombra que se estendia pela indústria americana, pronta a engolir tudo o que não fosse rentável na hora seguinte. A lâmpada ainda estava acesa, mas o vidro começava a rachar. Bem-vindos à era em que a engenharia se rendeu à contabilidade. Quando o mundo explodiu em 1941, a General Electric não se limitou a responder ao apelo, tornou-se a oficina do destino. Se entrar num dos armazéns de Schenectady em fevereiro de 1943, o ar não cheira a lar, mas sim à urgência do ferro e ao suor patriótico. O ruído é uma maré implacável de metal contra metal, sem cessar um único segundo. Os homens e mulheres da GE já não fabricavam torradeiras ou ventiladores, estavam a forjar a vitória da democracia. Sob absoluto sigilo num canto da fábrica, os engenheiros faziam algo que roçava a ficção científica. O IA, o primeiro motor a jato dos Estados Unidos. Enquanto outros fabricantes ainda estavam presos a hélices, a GE já projetava o futuro com a força bruta do querosene. A GE não era apenas uma empresa, era o coração industrial da nação. Fabricava os sistemas de radar que detetavam o inimigo na escuridão, as turbinas que impulsionavam os porta-aviões no Pacífico e os canhões que decidiam o destino das praias da Normandia. Os generais em Washington sabiam que, se a GE parasse, o mundo mergulharia na escuridão para sempre. Foi neste campo de batalha que a corporação alcançou um estatuto quase divino. No final do conflito, a GE não era apenas uma marca, era um símbolo de invulnerabilidade. Tinham vencido a guerra nos céus e nos mares, e preparavam-se agora para vencer a guerra mais importante de todas, a conquista da sala de estar de cada família americana. A década de 1950 foi a idade de ouro da corporação, mas também o início da sua cegueira. Imagine o esplendor de uma cozinha americana em 1955, o branco imaculado de um frigorífico GE, o zumbido suave de uma máquina de lavar louça a prometer liberdade e o calor reconfortante de um fogão elétrico. A GE vendia ao mundo o estilo de vida americano, embalado em caixas de cartão. Contrataram um jovem ator chamado Ronald Reagan para ser o rosto da empresa no Teatro General Electric. Todos os domingos à noite, Reagan entrava nas casas americanas dizendo: "Na General Electric, o nosso produto mais importante é o progresso." E o público acreditava nele. Como não acreditar numa empresa que oferecia uma reforma dourada, uma casa nos subúrbios e a promessa de que os seus filhos viveriam melhor do que eles? Esse era o pacto de ferro da GE. Schenectady, Nova York, era o Éden desse pacto. Bairros inteiros respiravam ao ritmo das sirenes da fábrica. A padaria abria cedo porque os trabalhadores saíam do turno da noite com dinheiro fresco no bolso. As escolas estavam cheias de filhos de engenheiros que sonhavam tornar-se homens da GE. Não era apenas um emprego, era uma identidade biológica. Era batizado na igreja da comunidade GE, jogava na equipa de beisebol da GE e era sepultado no cemitério municipal mantido pela GE. A gigante cuidava de si do berço ao túmulo e, em troca, você dava-lhe a sua lealdade absoluta e o seu silêncio.
Mas enquanto as famílias celebravam nos seus jardins perfeitos, nos corredores do poder da empresa, algo estava a mudar irreversivelmente. O enorme sucesso criou uma camada de gordura administrativa que começou a sufocar a inovação. Tornaram-se arrogantes. Pensavam que o mundo desejaria sempre os seus produtos por terem o nome GE, independentemente do custo ou da concorrência que começava a surgir no Japão e na Alemanha. Passaram a medir o sucesso não pela qualidade da soldadura, mas pela elegância dos relatórios executivos. A engenharia, que era a alma da lâmpada de Edison, passou a ser vista como um custo a optimizar, e não como o motor da existência. A questão que hoje nos ocorre, vinda do silêncio dos armazéns industriais, é: em que momento o progresso deixou de ser humano e passou a ser mera contabilidade? Enquanto Ronald Reagan sorria na televisão vendendo um futuro radiante, os primeiros cortadores de custos já percorriam as fábricas com medidores em mão, analisavam cada minuto, cada cêntimo, cada pessoa. Começaram a perguntar-se: por que pagar tanto a um trabalhador em Nova York se podemos transferir a produção para o sul ou talvez para o outro lado do oceano? O contrato social começava a mostrar as suas primeiras fissuras, mas eram tão súbitas que ninguém em Schenectady as queria ver. O mais trágico desta era dourada é que a GE cresceu tanto que perdeu o equilíbrio. Eram donos de tudo, desde motores de avião a hipotecas. E foi aí, nesta expansão interminável, que perderam o foco. Esqueceram-se que a eletricidade de Edison era para iluminar casas, não para alimentar a ganância de um conselho de administração que já não sabia como funcionava uma turbina. A lâmpada ainda brilhava, sim, mas o filamento interior começava a arder sob uma pressão que nada tinha a ver com voltagem, mas com ambição desmedida. Bem-vindos ao momento em que o gigante decidiu que era mais rentável devorar os seus próprios filhos do que continuar a construir o seu futuro. Será que foi a paz dos anos 50 que amoleceu o espírito combativo da GE, ou foi a sombra de J.P. Morgan que finalmente alcançou o sonho de Edison? Esta não é apenas uma história sobre eletrodomésticos, é a história de como uma nação entregou as suas chaves a uma corporação que prometia o mundo, mas que estava a construir uma cave cheia de dívidas e promessas quebradas. O rugido da vitória em 1945 tornar-se-ia décadas mais tarde o suspiro de uma cidade mergulhada na escuridão. A 1º de abril de 1981, o sol nasceu sobre Schenectady, como em qualquer outro dia, mas o ar parecia diferente. Não era a vibração das turbinas que fazia tremer o chão, mas um murmúrio vindo dos escritórios do último andar. Jack Welch acabara de assumir o comando. Tinha apenas 45 anos, um olhar elétrico e uma impaciência que roçava a violência. O mundo conhecê-lo-ia como o gerente do século, mas nos bares da classe trabalhadora da Pensilvânia e de Massachusetts, depressa receberia um nome muito mais sombrio: Jack Neutron. Por que neutrão? Porque Welch era como aquela bomba concebida para a Guerra Fria, uma arma que destrói seres vivos, mas deixa edifícios intactos. Jack Welch não via a General Electric como um bastião da engenharia ou como a guardiã da luz de Edison. Para ele, a GE era um portfólio de ativos. Não importava se fabricava o melhor motor a jato do mundo ou a lâmpada mais duradoura. Se não fosse o número 1 ou o número 2 no seu mercado, Welch tinha uma ordem de 3 palavras que se tornou o epitáfio da indústria americana: repara, vende ou fecha as portas. Imagine o silêncio aterrador que começou a envolver as fábricas. Nos seus primeiros 5 anos, Welch eliminou mais de 100 mil pessoas da folha de pagamentos da GE. Não eram apenas funcionários, eram 100 mil famílias, 100 mil histórias de lealdade trituradas em máquinas de escritório. Welch instituiu uma prática brutal conhecida como curva de vitalidade, ou classificar e despedir. Todos os anos os gestores eram obrigados a identificar os 10% piores colaboradores e a despedi-los. Não importava se tinha trabalhado durante 30 anos, inventado uma patente ou sacrificado a sua saúde nas fundições. No novo mundo de Jack, a lealdade era uma fraqueza, e a humanidade era um custo que arruinava as margens de lucro. Caminhar pela sede da GE em Fairfield durante a era Welch era como caminhar por um campo de batalha da alta sociedade.
O aroma de café fresco e fatos caros mascarava um terror sistêmico. Ninguém se sentia seguro. O pacto de ferro que descrevemos na secção anterior, aquela promessa de que a GE cuidaria de si se cuidasse da GE, foi incinerado numa única manhã. Welch quebrou o contrato social da América. Ensinou a Wall Street que uma empresa não devia nada à sua cidade, ao seu país ou ao seu povo. A sua única lealdade era a um número que piscava nos ecrãs da Bolsa de Valores de Nova York. Mas o crime mais subtil e perigoso de Welch não foram apenas as demissões em massa, foi o que fez com o cérebro da empresa. Decidiu que a General Electric já não precisava de sujar as mãos produzindo coisas tangíveis. Começou a transferir o centro de gravidade da empresa para a GE Capital. De repente, o gigante que iluminara o mundo transformou-se num banco gigante disfarçado de fábrica. Começaram a ganhar milhares de milhões emprestando dinheiro, financiando cartões de crédito e comprando seguros. Era dinheiro fácil, dinheiro rápido, dinheiro que não exigia fundir aço ou testar turbinas. Schenectady começou a morrer por dentro enquanto as ações da GE disparavam. Os laboratórios onde antes sonhavam com o espaço e a energia nuclear começaram a encher-se de analistas financeiros que não sabiam a diferença entre um volt e um watt, mas eram mestres em esconder dívidas e inflacionar os lucros. Trimestralmente, Welch transformou a GE numa bolha de vidro perfeita, brilhante por fora, mas oca por dentro. Ignorou o fato de que, ao transformar a empresa num cassino, a estava a deixar vulnerável aos ventos de qualquer crise econômica. O paradoxo de Neutron Jack é que ele tornou a GE na empresa mais valiosa do mundo enquanto simultaneamente destruía a sua alma, desmantelou o orgulho do trabalhador americano e substituiu-o pela ganância dos acionistas. No final da sua gestão, a GE já não era uma empresa de engenharia, era um monstro financeiro a voar demasiado perto do sol de Wall Street. Welch saiu com um pacote de reforma de centenas de milhões de dólares, deixando para trás um rasto de cidades destruídas, famílias abandonadas e uma estrutura corporativa que já não sabia como fabricar nada, além de promessas em papel. Welch era um gênio que salvou a GE da obsolescência ou era o parasita que devorou o legado de Edison para alimentar o seu próprio mito? O que os livros de negócios não contam é que as luzes da GE começaram a piscar não por falta de energia, mas porque o fio da ética tinha derretido completamente. O inverno do capitalismo chegara à cidade elétrica, e a neve que cobria os edifícios industriais fechados jamais derreteria. Bem-vindos à queda moral do gigante. Um golpe, uma demissão, um golpe, um fecho, um golpe, um bônus de $1 milhão para a gerência. O ritmo da produção tinha sido substituído pelo ritmo da execução, e em Schenectady, as pessoas começaram a apagar as luzes, não para dormir, mas porque não tinham mais nada para iluminar. Jeffrey Immelt assumiu o comando da General Electric a 7 de setembro de 2001. 4 dias depois, o mundo mudou para sempre com o fumo das Torres Gêmeas, e Immelt descobriu que o gigante que herdara de Jack Welch não era um titã do aço, mas um colosso de papel. Welch partiu sob um aplauso estrondoso, levando consigo a glória e deixando para trás uma bomba relógio. Immelt não era engenheiro de coração, era um homem que tentava manter acesa uma lâmpada cujo filamento se evaporara anos antes. Imagine a atmosfera nos escritórios da Fairfield. Já não se falava em eficiência das turbinas ou na potência dos motores a jato. O ar cheirava a tinta fresca dos contratos de derivados, ao suor frio dos analistas de risco e àquela imensa solidão de quem sabe que está sentado numa mentira. A GE Capital, o braço financeiro que o Welch tinha insuflado para lá da conta, tornara-se um banco paralelo, tão grande que, se fosse um país, seria uma das economias mais poderosas da Terra. Mas a GE não tinha licença bancária, não tinha supervisão real e não tinha rede de segurança. Emprestavam dinheiro para tudo, desde hipotecas no Arizona a centros comerciais na Europa, usando o nome de Edison como garantia para um cassino global. Em 2008, a música parou. Quando o Lehman Brothers entrou em colapso e o sistema financeiro global entrou em colapso, a General Electric foi a primeira a sentir que estava a ficar sem oxigênio. De repente, ninguém queria emprestar dinheiro à gigante. A confiança, esse elemento invisível que sustenta os impérios, evaporou-se numa tarde.
Immelt teve de ligar desesperadamente a Warren Buffett e ao governo federal em busca de um resgate. O ralo de invulnerabilidade da GE, a sua classificação de crédito AA, que mantinha há décadas como que por decreto divino, foi destruído. Foi o momento em que os Estados Unidos acordaram e perceberam que a sua empresa mais icônica já não sabia fabricar nada além de dívida. Mas o desastre não foi apenas financeiro, foi operacional. Numa tentativa desesperada de regressar às suas raízes industriais, Immelt cometeu o erro crasso, a compra da divisão de energia da empresa francesa Alstom. Foi como um náufrago a decidir colocar uma corrente de ouro ao pescoço. Pagaram 10 mil milhões de dólares por um negócio de turbinas a gás, precisamente quando o mundo começava a virar-se para a energia renovável. Foi pura cegueira. Enquanto os engenheiros da Europa e da Ásia projetavam o futuro verde, a GE continuava a comprar o passado do carvão e do gás, convencida de que a sua dimensão lhe permitia ditar as leis da física e da economia. Caminhar por Schenectady naqueles anos era como testemunhar a anatomia de um desmembramento. Immelt começou a desmantelar o gigante para pagar os juros dos seus erros. Venderam a divisão de plásticos, venderam a NBC Universal, venderam até a joia da família, a divisão de eletrodomésticos, que acabou nas mãos da empresa chinesa Haier. Imagine-se o golpe para o orgulho americano. O frigorífico que Ronald Reagan vendia nos anos 50 era agora de uma marca estrangeira com o logótipo da Edison estampado por mera cortesia. Cada venda era um pedaço de história que ia para o ferro velho. Um golpe, uma venda, um golpe, outro golpe, um banco fechado, um golpe, milhares de pensões em risco. O mais trágico é que, enquanto a GE se afundava em dívidas, o conselho de administração continuava a viver numa realidade paralela. Immelt voou num jato privado, seguido por um segundo avião fantasma vazio, caso o primeiro falhasse. Este era o nível de desconexão, um excesso monárquico enquanto os trabalhadores da fábrica de turbinas viam os seus lucros diminuir e o seu futuro tornar-se sombrio. O momento GE transformou-se num momento de pânico. Schenectady, a cidade que a GE construiu e depois abandonou, tornou-se um reflexo de uma nação que se esqueceu de como moldar o seu próprio destino. Terá sido Immelt o responsável pelo colapso, ou foi simplesmente o homem que teve de lidar com o fardo deixado por Welch? A verdade é mais brutal. A GE morreu de um vício sistêmico em crescimento ilusório. Esqueceram-se de que uma lâmpada precisa de uma faísca real para brilhar. Tentaram iluminar o século XXI com o fumo das transações financeiras, e o que conseguiram foi um curto-circuito que deixou milhares de famílias às escuras. A Catedral de Edison estava em ruínas, e os novos proprietários já chegavam com tractores para demolir o que restava do orgulho da Pensilvânia. Um erro, um abismo, um silêncio que já não era o silêncio da eficiência, mas o silêncio da sepultura industrial. A General Electric já não era uma empresa, era um cadáver corporativo que se recusava a parar de andar, enquanto as suas ações passavam de ouro maciço a trocos nos bolsos dos especuladores. Bem-vindos ao grande apagão da inteligência americana. O fim de um império raramente surge com uma grande batalha. Vem com o clangor seco do martelo de um leiloeiro e o chiar de um triturador de papel num escritório vazio. Em 2017, quando John Flannery assumiu o comando da General Electric, não recebeu as chaves de um reino, mas sim o bisturi para realizar uma autópsia ao vivo. A empresa que definiu o século XX na América sangrava por 1000 feridas invisíveis. Flannery durou apenas 14 meses, um suspiro agonizante numa história que abrange mais de um século, mas foi tempo suficiente para o mundo ver o que os executivos tentaram esconder, que o gigante era oco. No dia 19 de junho de 2018, ocorreu o acontecimento que marcou o fim de uma era e a humilhação suprema de um símbolo nacional. A General Electric, membro original do índice Dow Jones, a empresa que ali figurava desde 1896, foi retirada da lista das empresas mais importantes da América. Era como se uma estrela tivesse sido arrancada da bandeira americana. Wall Street dizia ao mundo que a GE já não importava, que a sua luz era tão fraca que já não conseguia orientar a economia. Em Schenectady, os ex-funcionários assistiam às notícias em silêncio, sentindo como se um pedaço da sua própria pele estivesse a ser arrancado.
O gigante já não era apenas vulnerável, era irrelevante. Depois chegou Larry Culp, o primeiro outsider na história da GE a assumir o comando. Culp não tinha nostalgia pelos laboratórios de Edison, nem respeito pelo pacto de ferro da fundição. Trouxe consigo o olhar gélido do capital privado, aquela mentalidade que não vê histórias, mas sim unidades de negócio. A sua missão não era salvar a General Electric, tinha como missão liquidá-la da forma mais eficiente possível. O ar nos corredores da GE já não cheirava a ozono nem a eletricidade, cheirava a formaldeído. Estavam a preparar o corpo para o desmembramento. A decisão final foi uma facada no coração da identidade industrial. O gigante seria retalhado. Imagine um pai que decide que a sua família já não é rentável e decide vender as suas mãos, pernas e coração a diferentes compradores para pagar as suas dívidas de jogo. Foi o que fizeram com a GE. O grande conglomerado, a ideia de que uma única empresa pudesse fabricar tudo, desde a lâmpada do seu quarto até ao motor de avião que o leva através do oceano, foi declarada morta. No final de 2021, Culp anunciou o plano final. A General Electric seria dividida em 3 empresas distintas, mas o mais doloroso não foi a divisão, mas sim o desaparecimento do nome. Criaram nomes estéreis, marcas que soam a empresas de consultoria sem rosto. GE Healthcare, GE Vernova para a energia e GE Aerospace para a aviação. O adjetivo general, aquela palavra que significava que a empresa detinha todo o espectro da vida moderna, foi completamente apagado. Queriam que o mundo se esquecesse de que um dia existiu um gigante que fazia tudo. Caminhar pelo que hoje resta da sede é como ver o mapa de uma humilhante retirada. Nas salas de reuniões onde Jack Welch gritava ordens e onde se decidia o destino de nações inteiras, hoje restam apenas cabos pendurados no teto e o eco dos passos dos seguranças. Um cadáver. A Catedral da Luz foi saqueada pelos seus próprios sacerdotes. Os lucros que Immelt e Welch inflacionaram artificialmente estão agora a ser pagos pelos reformados da GE, homens de 80 anos que veem os seus planos de saúde desaparecer, enquanto os executivos que orquestraram o desastre se reformam nos seus iates com paraquedas milionários em ouro. O paradoxo é absoluto e cruel. Os motores de aviação da GE ainda equipam metade dos aviões do planeta, e os seus sistemas de saúde ainda examinam os pulmões de milhões de doentes, mas a empresa que os criou já não existe. Tornou-se um fantasma. É a vitória da eficiência sobre a lealdade. É o triunfo da especialização sobre a grandeza. A GE morreu porque decidiu que era mais seguro ser 3 anões do que um gigante. Decidiram que Edison era um obstáculo ao mercado moderno e que a história não paga dividendos. Um golpe, uma divisão, um golpe, uma mudança de logótipo, um golpe. O nome de Edison desaparece da última fachada. O grande apagão não foi um erro técnico, foi uma escolha corporativa. Bem-vindos ao momento em que a lâmpada se estilhaçou em 1000 pedaços e cada pedaço foi vendido ao maior lance enquanto a escuridão regressava a Schenectady. O império que nos tirou das cavernas acabou por regressar às sombras, devorado pela mesma ganância que um dia o fez brilhar. Se regressar hoje a Schenectady e caminhar pelas margens do rio Mohawk ao pôr do sol, verá como as sombras dos imensos edifícios da General Electric se estendem pela água como os dedos de um marinheiro náufrago que se afundou para sempre. O céu já não é laranja, o ar é puro, mas é uma pureza aterradora porque é a pureza de algo que já não tem pulso. A cidade elétrica é agora uma cidade que sussurra histórias que os jovens já não querem ouvir. As placas gigantes que dizem GE ainda lá estão, mas já não são faróis de progresso, são lápides de neon a iluminar o vazio de uma promessa quebrada. O império que jurou banir a escuridão acabou por ser engolido pelas sombras da sua própria ganância. A queda da General Electric não foi apenas o colapso de uma empresa, foi a demolição controlada da alma industrial de uma nação. Durante um século, a GE ensinou-nos que o futuro era algo que se podia construir com as próprias mãos, que o metal podia ser transformado em prosperidade e que a inteligência humana era a faísca que alimentava a classe média. Mas a dada altura, num qualquer escritório alcatifado em Nova York ou Connecticut,
Alguém decidiu que a engenharia era demasiado lenta e as pessoas demasiado caras. Decidiram que era melhor ganhar dinheiro do nada do que construir máquinas de aço. E nesse preciso momento a lâmpada de Edison, aquela que resistira às guerras e às depressões, começou a apagar-se irremediavelmente. O que pensaria Thomas Alva Edison se caminhasse hoje pelos laboratórios vazios de Schenectady? Não veria homens obcecados por filamentos de luz ou pelo segredo do átomo. Ele veria especialistas em liquidação, veria marcas estéreis como a Vernova ou a Aerospace a tentarem cobrir o rastro de uma família que foi desmembrada para satisfazer a fome de fundos de investimento. Veria que o gênio foi substituído pelo algoritmo e que a lealdade foi leiloada para o maior lance. Edison não inventou apenas a eletricidade, inventou o sistema que nos permitiu ter fé no amanhã. E é esta fé, e não apenas o preço das ações, que se perdeu realmente no meio dos destroços da empresa-mãe. O mais perturbador nesta história não é que a GE tenha deixado de existir como a gigante que um dia foi. O que é realmente perturbador é que se tornou o paciente zero de um vírus que agora infecta toda a indústria global. A crença de que uma empresa não é definida pelos seus empregados, nem pelo seu produto, mas apenas pela sua margem de lucro. A GE mostrou-nos que se pode ser dono do céu, do mar e de todas as cozinhas do seu país, e ainda assim não ser nada se permitir que a contabilidade devore a criatividade. É o espelho no qual a Boeing, a Intel e tantos outros gigantes se veem agora, começando a sentir o mesmo frio que Schenectady sentiu quando Jack Welch desligou a primeira fornalha para poupar uns cêntimos. Percorrer os bairros que cresceram em redor da fábrica é como percorrer um cemitério de esperanças. As escolas que a GE financiou, os parques onde os filhos dos engenheiros brincavam, as igrejas onde a lealdade era batizada, tudo isto é agora o eco de uma civilização traída pelos seus próprios fundadores. O Pacto de Ferro tornou-se um rasto de papel picado, e enquanto os executivos que orquestraram o grande apagão desfrutam dos seus iates e paraísos fiscais, o povo de Schenectady fica com a ferrugem, a terra contaminada e a amarga recordação de um tempo em que ser um homem GE significava mais do que ser apenas um número numa folha de despedimentos. Esta não é apenas uma crônica de falência, é uma história com uma lição para todos nós, porque uma marca pode sobreviver ao seu criador, e uma turbina pode continuar a girar muito depois de a empresa que a fabricou ter desaparecido, mas uma comunidade nem sempre sobrevive à perda daquilo que lhe dava sentido. Quando uma nação deixa de produzir o que consome, começa a consumir o seu próprio futuro, e a General Electric, a gigante que nos tirou das cavernas e nos levou à lua, acabou por regressar às cavernas da ganância, deixando-nos com uma última lição gravada nos pedaços de vidro das suas lâmpadas, que nada é mais frágil do que um império da luz quando aqueles que o comandam preferem viver na escuridão. Um golpe, silêncio, um golpe, esquecimento, um golpe, o fim. A luz de Edison apagou-se para sempre em Schenectady, e embora os motores ainda possam sair da linha de montagem em alguma fábrica moderna hoje em dia, não é a mesma coisa. A relação está quebrada. O gigante desapareceu, e tudo o que resta é o frio metálico de uma era que se desvanece, enquanto o rio Mohawk continua a fluir, indiferente, levando para o oceano as cinzas do que um dia foi o sol da América. Da próxima vez que acender uma luz no seu quarto sem pensar, lembre-se deste nome, lembre-se da General Electric, mas não se lembre dela pelos seus anúncios brilhantes ou pelos seus números na bolsa. Lembre-se dela como a catedral que foi saqueada pelos seus próprios sacerdotes. Lembre-se dela como o aviso de que até a faísca mais divina pode ser sufocada pelo fumo do capital. O grande apagão não aconteceu na rede elétrica, aconteceu no coração humano. Bem-vindo ao fim do sonho de Edison. Bem-vindo à escuridão que se segue à glória.